Vamos dar início às comemorações do 25 de abril de 1974 e passo então a apresentar o tema e depois dou a voz aos oradores por esta sequência. Primeiro será o professor Cláudio Torres a falar, em segundo lugar será o professor António Inverno e em terceiro lugar o Dr. Eduardo Raposo. Depois nós teremos um momento de intervenção musical, sobretudo em torno da música do Zeca Afonso, para introduzir. Há aqui uma relação entre a intervenção do Dr. Eduardo Raposo e a música de intervenção do Fernando Pardal e do José Pedro Carazina, e há uma ligação também com a exposição que estamos ali atrás, que é a videoobra, submetida ao tema videoobra de José Afonso. Pronto, vou dizer algumas palavras para introduzir o tema, e são assim. Excelentíssimo Sr. Professor João Paulo Barros, em representação do Sr. Presidente do IPBES, excelentíssimo Sr. Bernardo Love, Presidente da Assembleia Municipal do Conselho de Beja, excelentíssimo Sr. Professor Cláudio Torres, excelentíssimo Sr. Professor António Inverno, excelentíssimo Sr. Dr. Eduardo Raposo, eu ia dizer senhores e senhoras aqui presentes, posso dizer, mas sobretudo juventude, que é a maior parte que está aqui, e ainda bem. Esta iniciativa associa-se às comemorações do 25 de Abril, lideradas pela Assembleia Municipal de Beja. Estamos aqui a celebrar o 25 de Abril de 1974, dia em que, através de um golpe de Estado, liderado por um grupo que ficou conhecido na história como os Capitães de Abril, foi reimplantada a democracia em Portugal, depois de longos 48 anos de escuridão fascista, sob a ditadura de Oliveira Salazar e de Marcelo Caetano. No dia 28 de maio de 1926, um golpe de Estado militar punha fim à Primeira República. Durante a ditadura que se seguiu até 1974, o regime fechou-se sobre si mesmo, isolando o país da cena internacional e imprimindo o obscurantismo político, social e cultural, ao mesmo tempo que promovia o atraso económico, protegendo uma pequena oligarquia que dominava a economia. Salazar criou um partido único, a União Nacional, e perseguia os seus opositores através da polícia política, a PIDE, mais tarde a IGS, submetendo-os à tortura e à prisão nos calabouços de Peniche, Caxias ou do Tarrafal. Ao mesmo tempo mantinha um império colonial que defendia através da guerra, com a qual continuava a querer submeter os povos colonizados que aspiravam à sua justa independência. Cá dentro, o povo era mantido na ignorância através do analfabetismo ou através do ensino que manipulava as consciências, ao mesmo tempo que a fome engraçava nos campos e nas cidades. Gradualmente foram crescendo as manifestações de combate ao regime, sobretudo a partir dos anos 60, com os movimentos estudantis, lutas que se alargaram a outros setores da população. Foi neste contexto que foi criado o movimento das Forças Armadas, que na madrugada de 25 de abril de 1974 punha fim ao regime, libertando o país para uma nova alvorada de esperança e liberdade, que desde logo teve a adesão de todo o povo português. Celebremos então esta data. Viva o 25 de abril. A mesa vai passar para a assistência, deixando apenas o professor Cláudio Torres a falar, sozinho, aqui a brilhar. Aquilo que pode caracterizar, de certa forma, o 25 de Abril, para mim, pelo menos para a minha geração, logo a seguir, eu voltei ao país ainda em abril, era 2 ou 3 dias depois. Depois era o encontrar o país. E aquilo que mais me espantou na altura era ver no Rocio, em Lisboa, e esse para baixo havia sido rodelinhas, umas centenas de grupinhos de pessoas a falar, a discutir.
nunca tinha acontecido, porque habitualmente o estar a fazer uma reunião de mais de 2 pessoas já era uma conspiração para o regime anterior. Portanto, eram grupinhos, umas rodelinhas no meio do bolsilho cheio delas, não é? E andar de rodela em rodela a ouvir as discussões que se estavam a travar, as coisas mais descabeladas, mais fantásticas. Uma das histórias ligadas a isso era, vinha num autocarro, vinha a falar com um amigo, a falar sobre questões da guerra, que era aquilo que na altura era o ponto mais quente. As questões da guerra, as tropas vêm e não vêm, o que é que vai acontecer com a guerra, etc. E estávamos a falar nisto, e nisto ao lado, um rapazito, um jovem, que estava a ouvir a conversa, começa. Então era que tudo se metia nas conversas dos outros, era a festa, nas conversas dos outros. Ele dizia, não estou nada de acordo. Aquilo são territórios que são portugueses, não temos nada que estar a largá-los, aquilo pertence a Portugal. Foi assim uma pequena discussão naquele autocarro. Depois saímos e aquilo acabou, e daí a talvez uns 4, 5 dias, quando vinha para o Rocio, também para assistir, para participar, para entrar nas tais rodelinhas de gente, de repente uma corrida ao lado e veio um puto, esse mesmo, que nos reconheceu dessa discussão no autocarro, a dizer, estou de acordo contigo já está, estou de acordo contigo. Portanto, isto em 4 ou 5 dias. A mudança foi radical, porque havia uma resistência enorme e muito geral. A questão das colónias, a questão da guerra justa, da guerra injusta, portanto, não foi muito claro inicialmente. É por isso que foi naqueles primeiros meses, foi fundamental, a pouco e pouco, as pessoas perceberem e assumirem que era preciso largar, que a descolonização era um fenómeno irreversível. Tenha-se ou não tenha pena do que vai acontecer, do que ficou para trás ou do que vai acontecer. Foi um pouco, para mim, a definição do 25 de Abril, porque a quebra era essa. A guerra ou não guerra. As colónias mantêm-se, não se mantêm, o que é que nós vamos fazer? Eram milhares de pessoas que estavam na África nessa altura. Portanto, foi um movimento e um problema de charneira. O que é fazer às antigas colónias? Como resolver aquela situação? Portanto, foi este reentrar, este perceber, porque a questão do anticolonialismo, de contra a guerra, lá fora já estava mais ou menos assumido. Em França tinha havido já uma descolonização quase completa, em Inglaterra, etc. Portanto, a África estava em ebulição, estava a explodir e restava este pequeno país com as suas enormes colónias que ainda não tinha largado as suas antigas colónias. Portanto, estava em ebulição. E isto é aquilo que provocou, que motivou e que empurrou, se quisermos, o facto militar do 25 de Abril. Era essa a questão fundamental. Porque a questão da repressão ou não repressão, a questão do regime. Há os regimes e os regimes brutais, os regimes violentos, são regimes que se organizam ao longo de muitos anos. E o medo entra profundo, entra nos ossos, penetra. Eu posso-vos confessar, dizer e falar, na minha geração de jovem, neste país, antes do 25 de Abril, dos anos 60, nos anos 60 e 70, quando, por razões várias, eu comecei também a participar na resistência, éramos muito poucos, muito poucos. Éramos um miserável grupito, meia dúzia de jovens, muito poucos mesmo. Não pensem que havia grandes movimentos de luta contra o regime. Chegou a ver quando nós tínhamos uma célula de resistência no Porto, que eu estava então estudante de Belas Artes. No Porto, na altura em que eu estive no Porto, foram 2 anos, até ser preso, mas nesses 2 anos, nós tínhamos uma célula do Partido Comunista
em que éramos dois militantes. E, portanto, porque tinha havido uma prisão brutal antes de nós, tinham sido metidos na prisão e tinham desaparecido, havia uma outra cela um pouco maior, mas no meu tempo éramos dois únicos. E, portanto, dividimos o Porto em metade. Metade é tua, metade é minha, e para organizar a resistência, imagina. Portanto, como a coisa acontecia, como havia dificuldades, claro que havia sempre pessoas apoiantes que podiam ajudar e podiam participar longínquamente, mas não diretamente. E podiam fazer uma pichagem de noite ou uma distribuição de panfletos, a gente conseguia juntar 8, 9 pessoas jovens. Eram meus colegas de Belas Artes, era um outro companheiro meu que era das questões técnicas, juntaram mais 3 ou 4, e era o que havia como participação política em qualquer movimento de massas, digamos assim. Era muito difícil juntar e reunir. Por exemplo, em Aveiro, depois estive também lá em Aveiro quase um ano, a nossa célula era também de 2 pessoas. Era outro, meu companheiro, entretanto já morreu, mas era outra célula pequenina, miserável, de 2 pessoas para toda a cidade de Aveiro. Isto no final dos anos 50, princípios dos anos 60. Portanto, isto para se perceber, a resistência e quem fazia a resistência éramos nós. Éramos uns putos. Eu tinha 18 anos, os outros mais ou menos o mesmo que eu, e não havia muito mais gente a participar. Havia apoiantes, havia intelectuais. Por exemplo, em Aveiro havia nessa altura o Mário Sacramento, um personagem que era para nós uma espécie de Deus Nosso Senhor, que era um homem importante, muito prestigiado, mas, claro, logicamente não andava a fazer agitação de rua. Portanto, era um mundo que era difícil, que era preto, cinzento, difícil de fazer qualquer coisa, qualquer tipo de ação. Portanto, era isto que acontecia e, portanto, aí depois também toda a minha geração, a maioria exilou-se, foram-se embora, outros foram ir para a guerra, porque nessa altura o Partido Comunista mandava ir para a guerra, que era preciso ir para a guerra, ir para a frente de combate, era lá que se podia motivar, que se podiam arrastar pessoas a fazer resistência ao regime. E depois eles começaram a responder matando. Ou seja, 2 companheiros meus que tinham vindo da prisão já estavam queimados politicamente, chegaram à frente e foram mortos pelas costas, como é evidente. Portanto, a partir disso, nós tentámos ir embora, não ir para a frente, fugir. Portanto, era uma situação que já estava queimado, necessariamente. Portanto, foi um período terrível, que para vocês é completamente impensável ou incompreensível. E depois, lá fora, éramos vistos depois também o outro aspecto. Em França, por exemplo, tivemos em Marrocos, fugidos daqui, da lá, etc. Mas éramos de Portugal, tínhamos um prestígio negro, éramos de um país que colonizava vários outros países em África, tínhamos vergonha, éramos apontados indiretamente, não éramos bem vistos os que vínhamos de Portugal. Portanto, era também encontrar lá fora uma certa dificuldade. Tivemos muito tempo, eu e os companheiros com que fugimos, éramos 7 foragidos, e tivemos dificuldade, por exemplo, em Marrocos, de encontrar solidariedades, porque para nós havia a marca dos que vinham de um país colonizador e éramos mal vistos também. Portanto, foram períodos difíceis para a minha geração.